Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A inflação do mês passado foi a maior para fevereiro dos últimos 15 anos. Esse aumento nem levou em consideração os reajustes dos combustíveis, que devem pressionar os preços agora em março. Na fila para tentar economizar, a Marília deu sorte. Ele está 6,79, eu dei uma parada. Nem todo mundo conseguiu. Todos têm aumento, todos. Um absurdo, cara. O que eu coloco combustível não compensa o trabalho que eu faço. A gasolina, o diesel e o gás de cozinha estão ainda mais caros. O último aumento da Petrobras fez os preços dispararem. Em alguns lugares, o valor do litro da gasolina chegou a R$10. Mas por que os preços subiram tanto? Qual a relação com a guerra da Ucrânia? E o que está sendo feito para conter a escalada de preços? O 15 Minutos tira essas dúvidas com o advogado especialista em petróleo, gás e energia, cofundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues. Bem-vindo, Pedro. Bom, obrigado, é um prazer falar com vocês aqui no 15 Minutos. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em São Paulo, Ingrid Gribel. Ingrid, o brasileiro tem sofrido para abastecer o carro, hein? Oi, Celso, tudo bem? Tem sim. O preço disparou. Na maioria dos postos, o litro da gasolina fica em média entre R$7 e R$8. Mas em alguns esse valor chega a R$10. O reajuste autorizado foi de 18,77%. E não é só isso. O gás de cozinha está mais caro. O aumento no preço foi de 16% e o valor do óleo diesel também subiu. A alta foi de 24,9%, o que pode trazer vários reflexos, como o aumento do preço dos alimentos e da passagem do transporte público. Antes de explicar o aumento, doutor Pedro, vamos tentar entender como é que funciona a política de preços da Petrobras. Olha, a política de preços da Petrobras, ela acompanha o mercado internacional de petróleo e de combustíveis. A gente tem que lembrar que o Brasil, ele é importador de derivados de petróleo. Nós importamos gasolina, importamos diesel e importamos GLP. Portanto, a Petrobras ela não consegue sozinha suprir toda a demanda do mercado nacional. Então, ela precisa, ou ela mesma, Petrobras, importar esses combustíveis, ou importadores independentes, ou outras distribuidoras, ou qualquer agente que tenha interesse autorizado, que tem interesse em importar esses combustíveis do mercado internacional. Logo, para a gente não correr o risco de ter desabastecimento, nós precisamos seguir as políticas de preço, e o mecanismo de preço do mercado internacional. Porque não tem sentido, já que nós somos importadores, alguém importar um produto por um preço e vender aqui no Brasil por um preço mais barato. Isso desincentivaria as pessoas, os agentes a importarem. Essa política de preço da Petrobras, de paridade e importação, ela facilita e beneficia o consumidor brasileiro, dado que a gente não tem risco de desabastecimento caso essa política fosse feita diferente, ou até mesmo prejuízo para a própria Petrobras. Já aconteceu no passado. A Petrobras acabou subsidiando, o balanço da empresa acabou sofrendo com esse tipo de mecanismo. Ela importava produto mais caro e vendia produto mais barato. Isso aniquilou os importadores independentes e quase levou a Petrobras à falência. Agora, Pedro, vamos explicar o seguinte: o Brasil é autossuficiente em produção de petróleo. O que ele importa? Olha, o Brasil, se a gente pegar em barris de óleo equivalente, barris de petróleo, nós somos autossuficientes, ou seja, nós consumimos menos barris do que produzimos. Acontece que a gente não abastece o nosso carro, nem os caminhões, com petróleo cru. A gente abastece com derivados de petróleo, que é a gasolina, o diesel, ou para cozinhar, no caso, o GLP. Então, a gente não tem no Brasil capacidade de refino suficiente para atender ao mercado doméstico de derivados. Se a gente fizer uma conta, consumo de petróleo por exportação de petróleo, produção, nós somos autossuficientes. Porém, não somos autossuficientes nos derivados, que são exatamente os combustíveis que as pessoas e o consumidor consomem. Em 2021, o brasileiro foi surpreendido por vários aumentos no preço do combustível. Eles eram frequentemente pequenos. Agora, dessa vez, o reajuste ficou entre 16% e 24,9%. Por que um aumento tão grande, hein? Celso, o que mais pesa na conta do combustível, no valor do combustível para o consumidor na bomba, é uma variável
variável entre preço do petróleo, do barril e o câmbio, porque o petróleo ele é cotado no mercado internacional em dólares, né? E a gente consome aqui em reais. Então, quando a gente vai importar petróleo, né, ou vender gasolina, a gente tem que fazer essa conta preço petróleo e câmbio. Como o petróleo subiu muito, né, e já vinha numa tendência de alta no meio da pandemia, o petróleo chegou a ser negociado a preços negativos. Depois o mundo começou a abrir, as pessoas voltaram a andar de carro, voltaram a andar de avião e a demanda por petróleo aumentou muito. Mas a oferta de petróleo não foi tão alta assim. Então a gente teve uma tendência de alta e o preço, como é muito volátil, né, o preço do petróleo ele é cotado igual uma ação na bolsa, minuto a minuto na bolsa de commodities. Então esses preços acabam sendo repassados para o consumidor. A gente vinha nessa tendência de alta e no Brasil o câmbio também estava muito alto. E aí a gente teve um fator, que foi um fator exógeno, né, de fora da indústria, foi a guerra, né, a Rússia invadindo a Ucrânia, e essa guerra levou ainda mais instabilidade no setor de petróleo, já que a Rússia, que é um dos envolvidos na guerra, é o segundo maior exportador de petróleo do mundo. Então, quando a gente tem uma instabilidade no mercado internacional, principalmente com um grande produtor, quer dizer, um ofertante de petróleo no mercado, a gente tem um maior risco, maior percepção de risco, e esse preço acaba subindo. Foi o que a gente viu, escaladas absurdas de preços, chegando a bater picos de $149. Então, por isso que a gente viu agora, nesse último reajuste da Petrobras, um aumento maior e mais significativo de preço, já que esse fator guerra foi preponderante para o barril do petróleo estar mais caro. A guerra não dá sinais de que vai terminar rapidamente. Até onde pode chegar o preço do combustível? Olha, Ingrid, isso é uma pergunta de $1 milhão, né? É muito difícil a gente afirmar a que preço vai chegar. Até porque, como eu coloquei, a gente está falando de fatores de fora da indústria, né? Que não tem a ver com a indústria. Então, para a gente ter um nível de comparação, a gente trabalhava com preço médio de barril de $90 a $95. E a gente está vendo esse preço caminhar para 120, 130, batendo picos até de 140. O que vai determinar até quando esse preço vai subir, sem sombra de dúvida, é até quando vai durar a guerra e como vamos sair da guerra, né? Porque a Ucrânia é um país que ela tem logísticas, né, de oleodutos, gasodutos que passam pelo país, que abastecem a Europa. Então a gente não sabe, né, uma guerra pode acontecer algum acidente, um ataque a essas infraestruturas, e aí o preço vai subir mais ainda. Então muita coisa eu acho que pode acontecer no decorrer da guerra, ataque a outras facilities, né, outras infraestruturas que o petróleo passa, o mercado mundial dependa dessas infraestruturas. Então dependendo de como e quando vai acabar, a gente vai vendo ou escaladas ou reduções de preço, né? O presidente Putin deu uma declaração muito polêmica, dizendo que o preço poderia $300. Eu acho pouco provável, né? Para a gente chegar num preço de equilíbrio, né, sem ter essa volatilidade toda que a gente está vendo, aí vai depender muito do andar, de como essa guerra vai terminar e quando. É claro, né, Pedro, que esse aumento causa uma reação em cadeia. O diesel, por exemplo, deve impactar diretamente no preço da cesta básica. O preço dos alimentos aqui no Brasil vai subir ainda mais e podemos ter de novo uma greve dos caminhoneiros, não? Sem dúvida, eu acho que tem dois combustíveis, né, dois derivados de petróleo que talvez sejam mais latentes para as pessoas, né? Não só quem tem carro, mas a vida de todo mundo, que é o diesel e principalmente o gás de cozinha. 98% das famílias brasileiras cozinham com botijão de gás. Então, o aumento do botijão de gás tem um impacto direto na vida das pessoas, principalmente das camadas mais pobres. E o diesel, como você colocou, ele vai desencadeando aumentos em cadeia. O Brasil é o 7º maior consumidor de diesel do mundo. Então, qualquer aumento do preço do diesel impacta no aumento do preço do frete, que vai desencaminhando aumentos em cadeia, o que em economias a gente chama de inflação. Sem dúvida alguma, né? Eu gostaria que você falasse, todos esses aumentos alimentam, por assim dizer, a inflação, né? Sem dúvida. A inflação, ela é um aumento generalizado de preço. Geralmente, a história mostra, quando você tem esse aumento, principalmente do preço do petróleo, o petróleo é uma commodity que ele direciona, ele é quase que uma locomotiva de outras commodities e de outros preços, né? De outros produtos, exatamente por esse motivo que a gente colocou. Apesar da gente estar vivendo, né, um momento de transição energética, o mundo ainda depende muito dos combustíveis fósseis e o mundo ainda depende muito do petróleo. Eu diria que, em derivados que a gente está colocando, o diesel talvez seja o mais importante. Um aumento no preço do diesel impacta a inflação não só do Brasil, mas do mundo inteiro, porque todos os produtos acabam subindo de preço. Ô Pedro, você salientou aí o efeito do aumento dos combustíveis, principalmente do diesel, nos alimentos. Mas o outro setor afetado é o do transporte público, não? Sem sombra de dúvida. O transporte
público também. Hoje a gente já tem movimentos, né, de cidades que troca, né, de combustível para ônibus elétrico, ônibus a gás natural, o que é muito benéfico, né? Mas isso ainda é muito pouco. O Brasil é um país, né, que a gente tem linhas de metrô muito pequenas. As pessoas ainda dependem muito dos ônibus municipais, intermunicipais, interestaduais para se transportar. Então, sem dúvida, se o diesel continuar nessa tocada, nessa subida de preço, as passagens de ônibus também vão subir. Na maioria das cidades e estados, o transporte público é subsidiado pelo governo. Seria a hora de reajustar os subsídios para as empresas de ônibus? Olha, o ônibus ele é um transporte, um serviço público, um serviço regulado, está dentro do município pelas prefeituras, está entre os municípios pelos governos estaduais. Essas empresas, elas têm geralmente revisões tarifárias. São contas que as empresas mostram para o Estado checa as agências reguladoras e aí sim fixam uma passagem. Eu não tenho dúvida que se o preço continuar alto dessa forma, nas próximas revisões tarifárias, os municípios, os estados, né, as agências reguladoras competentes vão acabar subindo os preços. Na semana passada foi aprovado o projeto que estabelece a chamada monofasia, que prevê que o ICMS seja cobrado uma única vez. A mudança tenta acabar com o chamado efeito cascata, porque o tributo era aplicado mais de uma vez ao longo da cadeia de produção dos combustíveis. O projeto também zera, até o fim de 2022, as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o diesel, gás de cozinha e sobre o biodiesel. O projeto ainda desonerou o PIS/COFINS sobre o querosene de aviação até o fim deste ano. Pedro, isso pode reduzir em quanto o preço para o consumidor final? Olha, é muito difícil a gente dizer quanto vai reduzir, né? Isso é importante a gente colocar que o preço dos combustíveis no Brasil, ele é livre. Os postos de gasolina, os revendedores, eles podem aplicar o preço que quiserem, assim como o pão francês, ou refrigerante, ou a cerveja de um bar. É o mesmo mercado, preços livres. Por isso que um posto de gasolina num lugar mais pobre tem gasolina mais barata do que num lugar que tem poder aquisitivo maior. Então é difícil a gente falar que redução de impostos impactam exatamente aquela redução para o preço final do consumidor. Eu vou explicar. Por exemplo, se a gente reduzir o PIS e a COFINS em 9 centavos por litro, é difícil a gente dizer que na ponta, né, no consumidor, na bomba, vai diminuir 9 centavos, porque existem diversos agentes nessa cadeia, revendedores, transportadores, distribuidores, que podem se apropriar de parte ou de totalidade dessa margem. Agora, sem dúvida, né, se a gente tem uma política de redução tributária, para o posto de gasolina, é ótimo que tenha combustível mais barato, porque ele vai vender mais, as pessoas vão andar mais de carro. Então a tendência, o equilíbrio desse mercado é que o revendedor acabe repassando essa diminuição, querendo que as pessoas abasteçam mais nos seus postos e assim por diante. Então acho que esse projeto, né, principalmente com relação ao ICMS, ele é muito benéfico. Ele desburocratiza a cobrança do ICMS, que na minha opinião deve ser um dos tributos mais complexos do mundo no setor de combustíveis. Quando você institui a monofasia, né, a alíquota ad rem, que é aquela alíquota que é um valor fixo por litro e não um percentual, você bota alíquotas únicas entre os estados e não alíquotas diferentes. Isso tudo você está desburocratizando, você está resolvendo um problema seríssimo do setor de combustíveis que impacta no preço do consumidor, que é a sonegação. Quando você tem mais eficiência e você cobra os impostos de maneira melhor, você evita a sonegação, que obviamente significa redução de preço para o consumidor. Agora, um outro projeto que é discutido em Brasília é a criação de um fundão, uma conta onde os recursos seriam usados para amortecer o efeito da variação do petróleo no mercado internacional, no preço dos combustíveis aqui no Brasil. Como é que funcionaria isso, hein? O fundo de estabilização, ele é uma ótima ideia. Como é que funciona um fundo de estabilização? Exatamente o nome já diz, para estabilizar e diminuir a volatilidade de preço de um combustível, né, de um produto que é o petróleo, que tem alta volatilidade, para o bolso do consumidor que depende desse combustível. Vou te dar um exemplo. Se o petróleo subiu 20%, nós teríamos um fundo que poderia diminuir essa subida, ao invés de repassar 20% para o preço, repassar somente 10%, repassar 5%, repassar 15%, de acordo com a capacidade financeira que tem esse fundo. O fundo não tem por objetivo zerar a volatilidade, não passar zero de volatilidade, né? Isso é muito difícil, porque como eu coloquei, petróleo é muito volátil e muito consumido. Então não teria dinheiro que chegasse para a gente ter esse fundo capitalizado. Agora, o que está acontecendo nesse projeto? O projeto coloca fontes de receita para capitalizar o fundo. Dividendos da Petrobras, royalties de petróleo, participações especiais,
Petrobras, dentre outros, e um, na minha opinião, que é o mais preocupante de todos, que é o imposto de exportação para o combustível, isso para o petróleo cru brasileiro. Isso é muito ruim, porque isso acaba afastando investimento e afastando investidores que queiram vir para o Brasil explorar petróleo e trazer riqueza para o Brasil, né? Impostos e participações especiais que a gente colocou. E esse outro tipo de financiamento, ele também, na minha opinião, é muito questionável, porque apesar do dinheiro vir do petróleo, hoje esse dinheiro ele vai para a educação, vai para a saúde, vai para a segurança pública, talvez áreas mais importantes do que subsidiar o combustível. Então, o Fundo de Estabilização deveria ser pensado como um mecanismo que se autofinancie, ou seja, quando o petróleo está barato, esse fundo iria cobrar uma taxa, um tributo, uma contribuição que pudesse capitalizá-lo. Para quê? Para quando o petróleo estivesse caro, esse dinheiro fosse colocado novamente e amenizasse essa volatilidade. É um ponto importante, muitas pessoas dependem de combustível para o seu trabalho, o que eles precisam, além do combustível mais barato, é previsibilidade, né? Para quê? Para que ele calcule o preço do frete, calcule o preço da corrida, para que ele consiga se organizar financeiramente. Então, esse fundo visa isso, trazer mais estabilidade e não necessariamente preços mais baixos. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do advogado, especialista em petróleo, gás e energia, cofundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, doutor Pedro Rodrigues. Obrigado, Pedro. Foi um prazer falar com vocês, estou sempre à disposição. E agradeço a presença da repórter da Record TV em São Paulo, Ingrid Gribel. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. Esse podcast contou com a produção das estagiárias Kátia Brazão e Larissa Silva, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!